Então, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Henrique. Eu vou cursar o quinto semestre no ano que vem. Eu sou membro da LACON, Liga Acadêmica de Cirurgia Oncológica. E o tema da nossa aula de hoje é o carcinoma hepatocelular. Então, aqui nós temos o roteiro da aula de hoje. Nós vamos tratar a epidemiologia desse tipo de câncer. Nós vamos falar também sobre os principais fatores de risco, o que a gente pode fazer para prevenir essa doença. Com relação à morfologia, é conhecer os aspectos macroscópicos da doença, o seu aspecto morfológico, os recursos que nós temos para realizar o diagnóstico, como é feito o estadiamento e quais as opções terapêuticas nós também temos à nossa disposição para essa doença, certo? Então, vamos começar pela epidemiologia do CHC aqui no Brasil e no mundo. Então, o câncer de fígado, de um modo geral, ele é a sexta causa de câncer e a quarta causa de mortes relacionada ao câncer no mundo. Ou seja, ele é bastante incidente, ele tem bastante relevância nesse sentido. E desses casos de câncer, o CHC é responsável por 75% a 85% dos casos das neoplasias hepáticas primárias, ou seja, ele é o principal tipo de neoplasia primária hepática. Mais um motivo para a gente estar estudando ele hoje. E no último censo, assim, na última medição, vamos dizer assim, que houve, teve uma estimativa de que por ano surjam entre 500 mil e 1 milhão de novos casos no mundo, e desses culminam em mais de 700 mil mortes. Aí, outra coisa que a gente pode aprender nesse número é que a incidência, melhor, a mortalidade é um número próximo da incidência, ou seja, ele é um câncer bastante letal. Mais um motivo para a gente ter ele, a gente ficar atento a essa doença. Aí aqui um estudo de 2018 que gerou estatísticas sobre o câncer, né, elencou aqui as neoplasias de fígado nessa colocação, mostrando que no ano de 2018 houveram mais de 840 mil novos casos de câncer de fígado no mundo, e que desses também a mortalidade, mais de 780 mil mortes no mundo, ou seja, é uma mortalidade bastante alta, é uma doença de alta mortalidade, então a gente tem que ficar atento a ela e saber diagnosticar e o manejo. Ainda com relação à epidemiologia, esse gráfico aqui, ele vem desse mesmo estudo dessa tabela, do último estudo que houve em 2018. E ele é um gráfico muito bom, porque a gente consegue tirar várias informações dele. Por exemplo, a maior taxa de incidência se dá principalmente no Sudeste Asiático, em países do Sudeste Asiático e em países africanos. E isso está intimamente relacionado à etiologia dessa doença que nós vamos ver mais na frente. E outra coisa, muito importante é que a incidência dele é maior, a proporção é maior em homens, de 2,4 para 1, ou seja, quase 3 homens para uma mulher. Ou seja, a prevalência é maior em homens, também nós vamos ver por questão da etiologia dessa doença. No Brasil, os tumores hepáticos foram a oitava causa de morte no ranking de doenças, e o CHC é a complicação mais frequente, a principal causa de morte em pacientes com cirrose compensada. Ainda sobre a epidemiologia do CHC no Brasil, temos mais um dado alarmante aqui. Segundo essa pesquisa, que ainda não está finalizada, ela vai ser publicada talvez ano que vem, uma pesquisa grande nacional, a gente pode ver que mais de 62% dos pacientes são diagnosticados quando apenas cuidados paliativos são viáveis, ou seja, no Brasil, a maioria dos pacientes de CHC são diagnosticados, têm o seu diagnóstico correto, quando a doença já está num estado muito avançado. E isso é preocupante, porque como a gente viu, é uma doença de mortalidade alta. E no câncer, a gente tem aquele princípio de tratar o tratamento mais precoce possível para melhorar o prognóstico do paciente. Então,
O Brasil ele também tem um problema que é a baixa notificação, ou seja, nossos números ainda estão subnotificados, estão em andamento pesquisas para suprir essa demanda por dados, mas, de um modo geral, pelos dados que nós temos, o Brasil é um país considerado a nível mundial, comparando, por exemplo, com aqueles do Sudeste Asiático e da África, um país de incidência intermediária no CHC. Mas isso também não tira a importância do assunto, porque a gente viu que é uma doença de alta mortalidade. Vamos falar agora dos fatores de risco. Professor, o senhor gostaria de pontuar alguma coisa com relação à epidemiologia? O senhor pode ficar à vontade para interromper o momento que o senhor quiser. Não, tudo bem. Eu acho que é isso mesmo, é descritivo, mas eu acho que você vai relacionar agora com fatores de risco as explicações dessa heterogeneidade de incidência, né? Exatamente. Isso. Sim. Com relação aos fatores de risco, quando a gente fala de fatores de risco, a gente está falando da etiologia, né? Assim, a grosso modo. Porque, assim, o carcinoma hepatocelular, ele está intimamente relacionado à cirrose, por exemplo. Porque, assim, ele é uma das doenças neoplásicas que a gente tem a descrição melhor com relação à etiologia dele. Porque, por exemplo, os principais fatores de risco são a cirrose de qualquer etiologia, pode ser cirrose desde da alcoólica até a autoimune. Esse prognóstico piora quando essa cirrose vem associada a hepatites virais, como a C e a B. Exposição a aflotoxinas. O que são essas aflotoxinas? Quando você armazena de forma incorreta muitos cereais, alguns tipos de cereais, de forma incorreta, pode existir a proliferação de alguns fungos que liberam essas aflotoxinas. E essas aflotoxinas, elas são toxinas que são carcinogênicas, principalmente para o carcinoma hepatocelular. Aí, lembra que eu disse que países africanos tinham alta incidência de carcinoma hepatocelular? Um dos motivos é o mau armazenamento de cereais, de grãos, que acabam se intoxicando por essa aflotoxina. Pesquisas no Quênia e em Moçambique conseguiram relacionar as aflotoxinas com a incidência em várias regiões de carcinoma hepatocelular. E também a gente tem que lembrar que lá na África e em países da Ásia, como Taiwan, por exemplo, as hepatites virais, principalmente a B, elas são endêmicas. Então, às vezes acontece muito a transmissão vertical de mãe para filho. O filho recém-nascido já se contamina com esses tipos de vírus, e aí isso aumenta a chance de ele desenvolver hepatopatias. Ou seja, as pessoas lá mais cedo são acometidas por hepatopatias que evoluem para carcinoma hepatocelular, um dos motivos da incidência nessas regiões serem muito alta. Aí, assim, abuso de álcool, né, que leva à cirrose, o diabetes, a obesidade, a doença hepática gordurosa não alcoólica, tudo isso daqui, diabetes, né, a obesidade, intimamente ligada à síndrome metabólica, que causa várias descompensações nos sistemas metabólicos, principalmente no fígado. E a hemocromatose hereditária. Aqui nessa ilustração do Netter, a gente pode ver como é mais ou menos a hemocromatose, que é uma doença onde ocorre depósito de ferro no parênquima hepático, ou seja, é uma doença que causa injúria hepática, que é vamos dizer assim, o grande fator comum entre tudo isso daqui. A cirrose, a hepatite, as aflotoxinas, o abuso do álcool. O que tudo isso tem em comum para causar CHC? A injúria hepática. Você vai ter um fígado, uma injúria hepática crônica ainda mais. Você vai ter um fígado lá sofrendo sempre, tentando se regenerar, criando nódulos de regeneração, toda aquela questão patológica, ou seja, é um fígado que está sob estresse oxidativo muito grande por muito tempo. E todo esse conjunto de fatores é a etiologia principal do hepatocarcinoma, do carcinoma hepatocelular. Como a gente sabe, já bem estabelecidos os principais fatores de risco para o hepatocarcinoma, a gente também consegue traçar melhor estratégias de prevenção. Então, como a gente viu, as hepatites virais são
estão intimamente relacionadas com a incidência de hepatocarcinoma. Então, quando a gente realiza a imunização universal contra a hepatite B, a gente tem melhores indicadores com relação à incidência. Um estudo em Taiwan mostrou que depois que houve uma grande imunização da população contra o vírus da hepatite B, a incidência de CHC diminuiu drasticamente. Então, realmente a imunização universal, principalmente de recém-nascidos, é uma boa estratégia de prevenção. Quando o paciente já está infectado, a gente pode fazer com ele as terapias antivirais para evitar que essa intoxicação pela hepatite B se torne uma hepatopatia crônica, se torne uma doença mais grave e cria esse ambiente de injúria propício ao CHC. E pacientes, por exemplo, que já têm uma doença hepática avançada, a gente pode inscrevê-los em programas de rastreamento. Como são esses programas de rastreamento? Nessa imagem aqui, a gente já vê um deles. Realizar ultrassonografias hepáticas a cada 6 meses para esses pacientes que já têm uma doença hepática avançada, e a gente precisa ficar monitorando se aparece algum nódulo que seja sugestivo de CHC. Recomendar, né, a questão da suspensão do álcool para pacientes que já têm uma hepatopatia e, no geral, né, consumir com uma moderação para não evoluir para um estado de cirrose, por exemplo, que já é uma predisposição muito alta. Né, a questão da mudança do estilo de vida para os pacientes, para evitar a obesidade, toda aquela questão da síndrome metabólica, como eu falei. Agora sim, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, professor? Não, eu quero acrescentar alguns. Volta o slide, por favor, PH. Esse ou o próximo? Não, mais um. Pronto. Ok. Gente, é o seguinte, como o PH falou, mas eu quero assim, dar uma ênfase nas coisas que talvez sejam mais chave para a compreensão. Certo? Uhum. O hepatocarcinoma tem uma lesão precursora, ok? A lesão precursora do hepatocarcinoma é a doença hepática crônica. Os nódulos de regeneração da cirrose, onde tem turnover celular, né? Ou seja, o fator promotor do câncer, que é a multiplicação celular, é o fator, a lesão precursora do hepatocarcinoma. Então, quem tem doença hepática crônica, independente da sua etiologia, terá risco de hepatocarcinoma. Ok? Alguns mais, outros menos. Mas, de grosso modo, quem tem doença hepática crônica tem risco de hepatocarcinoma. Portanto, imaginem, por exemplo, o esôfago de Barrett, não é a lesão precursora, o adenocarcinoma do esôfago? Uhum. Esses pacientes têm que ficar rastreados. Então, todo paciente cirrótico tem que ficar rastreado. E o rastreamento do câncer do hepatocarcinoma é ultrassom e alfa-fetoproteína. A dosagem semestral sérica de um marcador tumoral, que eu acho que o Paulo vai falar depois, que é a alfa-fetoproteína, e o exame de imagem de ultrassom. Se tiver um nódulo crescido mais do que os outros, vai para a ressonância magnética para a gente ver melhor. Ok? Então, todo mundo entendeu, né? A cirrose, a doença hepática crônica, é fator de risco para o hepatocarcinoma. No entanto, existem algumas coisas que eu queria... Esse, de forma geral, é o que importa, mas algumas coisas. Por exemplo, as hepatites, principalmente a hepatite B, tem um risco maior do que qualquer cirrose, porque o vírus, ele é um vírus DNA que se incorpora ao genoma, portanto, ele é um vírus oncogênico por si só, independente do processo inflamatório. Certo? Daí a importância de vacinar para a hepatite B. As populações que têm maior cobertura vacinal têm menor risco de desenvolver hepatocarcinoma e a cirrose pós-necrótica, que é a cirrose do vírus, né? O álcool, ele é fator de risco isoladamente ou em associação com os outros, porque a gente separa, mas na prática a gente encontra as coisas meio misturadas, né? Certo? E uma coisa que eu queria chamar a atenção é para a NASH, que o PH passou assim rapidamente,
A NASH é uma epidemia hoje em dia, minha gente, que é a esteatohepatite não alcoólica, que ele colocou como doença hepática gordurosa não alcoólica, né? A esteatohepatite não alcoólica, presta atenção, já é a causa mais frequente de transplantes hepáticos nos Estados Unidos. É uma epidemia de fígado gorduroso para tudo que é lado, né? Então, tem que se prestar bastante atenção nesse NASH. Eu acho que vocês veem aí nas práticas que vocês fazem ambulatorial, ultrassonografias de pacientes assim, que vem esteatose, esteatose. É o pau que rola. Eu acho que de 10 ultrassom, talvez 6 ou 7 tem esteatose. Mas é importante saber o seguinte, esteatose é uma coisa, NASH é outra. O NASH é a esteatohepatite. Existe inflamação no fígado. Essa lesão, quando tem inflamação, o risco de progressão para a cirrose chega a 1/3 dos casos. Como é que eu sei que tem inflamação? Se eu tenho ALT, AST elevadas, sugere que tem NASH, ao invés de só esteatose, que é uma doença de depósito, muitas vezes inócua. Entendeu? Então, esses pacientes que têm fígado gorduroso, principalmente esteatose moderada ou severa, devem ficar sob monitorização com dosagem de ALT, AST, evitar o uso do álcool, que é um cofator de agressão ao fígado. Certo? Então, eu acho que é cirrose de uma maneira geral, mas existem essas nuances das cirroses virais e essa NASH que eu queria chamar a atenção, que está subindo muito em proporção hoje. Como eu já falei, a situação nos Estados Unidos que eu já mencionei. Passe o próximo, PH. Aqui é só para a gente conhecer mais a morfologia, aspectos macroscópicos do tumor. Porque assim, ele tem basicamente 3 formas de apresentação. Ele pode ser visto como uma massa unifocal, geralmente grande, ou então como nódulos multifocais, que assim, ilustração aqui, ou então como um câncer difusamente infiltrativo, que pode até dificultar a questão do ultrassom, porque ele vai se camuflar dentro da questão de um fígado cirrótico. Ele pode causar certas dúvidas na questão sonográfica. E importante pontuar, por mais que eles sejam diferentes, todos os 3 padrões podem causar aumento do fígado, particularmente o padrão unifocal e o multifocal. E o tumor difusamente, como eu disse, né, ele pode passar de modo imperceptível em um fígado cirrótico. Aqui ainda com relação aos aspectos macroscópicos, o CHC geralmente ele é mais pálido do que o parênquima normal, e aqui o CHC, que é só para a gente ter uma noção melhor dele. E às vezes dependendo do nível da diferenciação da célula, ele pode secretar bile. O tumor ele tem esse aspecto esverdeado, mais esverdeado. Agora, com relação à metástase, esses tumores eles podem ter uma metástase tanto infiltrativa, como eles podem ter surgimento de nódulos satélites ao redor, e eles também, como eles têm uma propensão à invasão de estruturas vasculares, eles podem invadir a veia porta, consequentemente a veia cava inferior, e podem chegar até mesmo ao lado direito do coração. Então, é uma doença que a gente pode ter esse tipo de metástase intrahepática, não é? E ele também, quando ele faz a metástase extrahepática, ele costuma atuar em sítios no pulmão, ele costuma ir para o pulmão. É uma das principais locais de metástase extrahepática desse tipo de tumor. O senhor gostaria de falar alguma coisa sobre a metástase? Não, é isso mesmo. Ele tem uma tendência de invasão vascular, principalmente dos ramos portais. Então, existe um fenômeno chamado de satelitose nos hepatocarcinomas, que é você ter vários nódulos no mesmo segmento, entendeu? Porque aquele segmento compartilha, se lembra do segmentação hepática funcional de Quinault? Que é assim, cada segmento são 8 segmentos no fígado. Cada segmento tem um ramo portal, um ramo arterial e um ramo biliar.
Então, esse ramo, essa satelitose, geralmente respeita o segmento, entendeu? Mas pode ter meta hepática, não satelitose também, como se fosse uma meta hepática de qualquer outro tumor, como tumor de pulmão, ou tumor gástrico ou coloretal. Certo? Então tem a satelitose, que é uma metástase, mas uma metástase presa no mesmo segmento, por invasão da veia porta do segmento específico, ou pode ser uma metástase sanguínea, tais quais as outras metástases dos outros tumores. Por isso que há, no tratamento que a gente vai ver a seguir, a diferença que se faz, se são muitos nódulos ou se são poucos nódulos. Porque infere se é uma disseminação a outra, se é só a satelitose ou se é uma doença já metastática mesmo, propriamente dita. Nós vamos ver a seguir essas diferenciações. Perfeito. Agora, invasão até a cava é raríssimo, viu, PH? É muito frequente no tumor renal, mas o hepatocarcinoma você pode ter eventual, mas não é muito frequente não, viu? Certo. Essa trombo crescendo por dentro da cava, indo até o coração, é mais típico do carcinoma do rim. Perfeito. Então, achei importante também pontuar que existe uma variação do hepatocarcinoma clássico, que é o carcinoma hepatocelular fibrolamelar. Lembra que a gente conversou que o CHC clássico, ele acomete principalmente homens com associação à cirrose, depois de, por exemplo, etilistas e vírus B, pessoas que tenham essa condição, pois no fibrolamelar ela é diferente. Ela acomete homens e mulheres na mesma proporção, geralmente indivíduos jovens, na adolescência, adultos jovens. Ele não está, como eu disse, intimamente ligado ao vírus B e ao alcoolismo e à cirrose. E o aspecto macroscópico dele é mais ou menos uma massa volumosa solitária, bem delimitada de crescimento lento. Então, ele, de certa forma, ele tem um melhor prognóstico do que o CHC, mas geralmente ele tem um prognóstico igual ao CHC clássico, só que sem associação à cirrose, o que facilita, digamos assim, o tratamento, por exemplo, por ressecção hepática, por ressecção de algum lobo, ou por transplante hepático, caso necessário. Então, é uma doença que tem realmente um melhor prognóstico, mas vai depender desses fatores, se é possível ou não a ressecção hepática. O senhor gostaria de falar sobre essa variação do CHC, professor? Ela não é muito frequente, não é? Não, mas ela não chega a ser raro, viu? O CHC, ele é uma doença de patogênese diferente do hepatocarcinoma clássico, porque ele se origina em fígado normal. Ele não se origina em fígado cirrótico, entendeu, minha gente? Então, essa é uma brutal diferença. Porque é mais comum nos pacientes até 40 anos, é mais comum em mulheres, e o outro é mais comum em homem, né? E ele tem um comportamento muito menos agressivo do que o hepatocarcinoma clássico, entendeu? Então, como ele não ocorre em paciente cirrótico, geralmente o tratamento não é com transplante, é com ressecção mesmo. Certo? Então, e ele tem o melhor prognóstico, a imagem tem uma diferença, que tem uma cicatriz central, pode confundir, inclusive, com hiperplasia nodular focal. Ele é esporádico, quer dizer, não acontece em pacientes, acontece geralmente em pacientes não cirróticos, tem o melhor prognóstico, é menos agressivo e tratado com cirurgia frequentemente. Perfeito. Professor, tem alguma associação genética? Não sei dizer, viu, Laís? Não estou lembrando. Eu sei que o hepatocarcinoma tem, mas a variante fibrolamelar não estou lembrando. Acho que não me lembro, não. Acho que não, Laís, mas precisa checar. Vou falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas do CHC, mas a gente tem que lembrar dessa questão, né? Como ele está associado a pacientes cirróticos, pacientes com doenças hepatopatas, eles podem são sintomas um pouco inespecíficos. Então, a febre e a diarreia, ela pode estar entre as primeiras queixas do paciente, ele pode ter uma dor abdominal superior mal definida, ele pode apresentar uma massa ou uma irregularidade palpável aqui na topografia do fígado, ele pode apresentar um emagrecimento progressivo, uma perda do apetite, uma adinamia, que é
uma fraqueza muscular intensa, ou ascite, que é o acúmulo de líquido no, no espaço, no espaço Peritoneal, filho. peritoneal, eu ia falar o terceiro espaço. E a hepatomegalia, né, que é o aumento do tamanho do fígado, né, como a gente disse, a gente viu que as três formas elas podem provocar a hepatomegalia, e a icterícia. A gente tem que lembrar, uma coisa interessante aqui, tanto a ascite como a icterícia, elas são comuns quando a doença já está em estágio avançado. Inclusive, no meu primeiro dia no ambulatório da Liga, o primeiro paciente que eu vi ser atendido foi um paciente com hepatocarcinoma e ele já estava em estágio avançado e ele foi a primeira vez que eu vi ascite, icterícia e toda aquela questão do fígado cirrótico, todo aquele aspecto do paciente. Então, quando você vê essa doença, eu me lembro bastante dessa questão de um paciente mais ou menos 60 anos, com um histórico de abuso de álcool, cirrose e, se você pedir a sorologia, talvez até a hepatite B ou C. Então é interessante pontuar isso. O importante, gente, é o seguinte, que o ideal é que se faça o diagnóstico na fase pré-sintomática. Porque os pacientes hepatopatas crônicos, como é a lesão precursora, eles têm que estar em screening, em rastreamento. Entendeu? Então, você tem que ver um nódulo antes mesmo que ele cause sintomas. Agora, a principal forma nos pacientes hepatopatas, o principal sintoma é perda da função hepática. Eles pioram. Então, ele alarga o TAP, icterícia, piora da ascite. Esse é um sintoma frequente, entendeu? Então, por isso que o PH viu esse paciente descompensado, realmente, porque ele tinha uma cirrose que foi descompensada pela neoplasia, né? Então ele era Child A, passou para Child B, é para Child C. Mas o ideal é que você faça o diagnóstico na fase pré-clínica, através do screening. Quer dizer, notou no ultrassom uma massa, aí vê que um nódulo, 2 centímetros, aí sim que você consegue tratar mais adequadamente. Daí a importância do rastreamento nos pacientes hepatopatas crônicos. Sim, professor, o senhor falou aí na score de Child Pug. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou aproveitar só para pontuar que a escala de Child Pug é uma escala para mensurar... Vai falar com o tratamento, não? No tratamento não vai falar, não? Vou falar, mas vou falar assim brevemente, mas não vou explicar ela, entendeu? Então segue, a gente fala lá, né? Tá, beleza, então. Então, diagnóstico e estadiamento. Então, como o senhor mencionou, né, na questão do screening, no acompanhamento dos pacientes, você realiza, não é, a ultrassonografia a cada 6 meses, para você ir acompanhando esses pacientes que são hepatopatas, que têm essa predisposição ao CHC, e você também pode fazer a medição da alfa-fetoproteína, porque em cerca de 60% a 95% dos CHCs, a alfa-fetoproteína está acima de 20 nanogramas por ml, mas somente em valores maiores que 500 nanogramas podem ser considerados específicos de CHC. E assim, ela também tem uma questão porque ela aumenta com outras neoplasias, outras doenças. Aí assim, ela só é específica para o CHC acima de 500. Eu fui claro nessa? E assim, ela também é útil nessa questão para você acompanhar pacientes que já foram tratados pela ressecção hepática, por exemplo, para você ver se tem recidiva ou se tem doença residual. Então, ela é um marcador tumoral útil em vários sentidos. Aqui nós temos um guideline europeu que nos ajuda nessa questão do screening e no diagnóstico. Por exemplo, você tem um paciente hepatopata, e aí você está lá acompanhando ele a cada 6 meses. E aí, numa dessas ultrassonografias, aparece um nódulo na imagem. Se esse nódulo for menor que 1 centímetro, você vai reduzir o tempo entre essas ultrassonografias. Você vai ficar fazendo agora ultrassonografias de 3 a 4 meses para acompanhar a evolução desse nódulo. Se ele se manter estável, você continua mantendo
o rastreio. Agora, se ele aumentar de tamanho, nódulos acima de 1 centímetro, você vai partir para exames radiológicos mais específicos, como, por exemplo, a tomografia, que eu acho que é o mais usado atualmente por conta da questão do preço e da disponibilidade, principalmente no SUS. E, assim, são tomografias com contraste, são tomografias em fases, multifásicas. Então, se numa tomografia dessa, esse tumor apresentar o padrão radiológico clássico de CHC, que é com o washout na fase tardia, aí você já, ou seja, por um método radiográfico não invasivo, você já pode ter o diagnóstico de CHC. Agora, se esse padrão radiográfico não for conclusivo, você pode ou partir para uma ressonância magnética, existem também ultrassonografias e ressonâncias magnéticas com contrastes hepatoespecíficos, ou então você pode fazer a biópsia. A questão da biópsia muitos profissionais ficam relutantes em pedir biópsias, porque às vezes existe a propagação da doença neoplásica pelo trajeto da agulha. Mas a gente tem que, embora que esse risco exista, a gente tem que pesar essa questão do custo-benefício para o paciente, da questão do diagnóstico. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa nessa explicação? A alfa-fetoproteína, ela deve sempre ser feita, né? Ela é indicada, né? Uhum. E ela aumenta na cirrose. Então, por isso que ela é pouco sensível e moderadamente específica nesse nível aí, né? Uhum. Eu não incluí ela no... Fala. Não, é porque assim, eu concordo totalmente com o senhor, eu só não incluí ela naquela questão do screening, porque a atual recomendação da Sociedade de Hepatologia diz que poderia ser, você poderia fazer esse screening com ou sem. O ideal seria com, né? Mas ideal é com, não custa nada, né? Não custa nada fazer. Por isso que eu não... próximo. Uhum. Aí, assim, pronto, aqui o que eu queria dizer é o seguinte, gente. Quando você está em rastreamento, e aí você encontra um nódulo, certo? Por que não é HCC logo de cara? Porque na cirrose existem as nódulos de regeneração. Então, o que nós temos que diferenciar no rastreamento é o que é nódulo de regeneração, comum nos pacientes cirróticos, do que é um tumor, certo? O melhor método de diferenciar um do outro é a ressonância magnética. Você pode passar pela tomografia, eu peço logo a ressonância. E se tiver o contraste hepatoespecífico, é melhor, né? Uhum. Porque tem maior chance de você encontrar os sinais, que é captação do contraste rapidamente, precocemente, na fase arterial, porque o HCC, o hepatocarcinoma, ele é irrigado pelos ramos arteriais, então ele capta rapidamente o contraste, né? E pode ter o washout rápido ou pode ter o washout mais tardio. Mas por isso que tem que ser, ele chama multifásico, tem que ser trifásico. Não dá para você fazer um exame sem a fase arterial, porque você pode passar batido, certo? É diferente dos hemangiomas, que captam o contraste tardiamente, né? E dos nódulos de regeneração também muda um pouquinho. Então, a biópsia é só quando você está realmente bastante na dúvida, né? Bastante na dúvida. Mas hoje, cada vez mais, a ressonância magnética consegue ter uma diferenciação entre nódulos de regeneração e o nódulo de regeneração, para ir para o HCC, ele passa por uma fase de displasia. Então, ele é um nódulo como todo tumor, né, gente? Como toda lesão precursora. Você tem o adenoma colônico, aí o adenoma displásico e aí o carcinoma invasor. Aquela sequência adenoma-carcinoma do cólon. E no nódulo de regeneração é a mesma coisa. É um nódulo de regeneração só a célula, depois uma fase de displasia e depois a fase invasora, o carcinoma invasor. É isso. Então, o que esse guideline mostra é como diferenciar nódulo de regeneração dos hepatocarcinomas. Perfeito, professor. Aqui é só para a gente ter uma noção, né, da questão da ultrassonografia. A gente consegue aqui ver um nódulo menor que 3 centímetros. Aí a gente consegue ver o aspecto dele, né, mais bem delimitado. E aqui um nódulo maior de 3 centímetros. Aí a gente já consegue ver
ele tem esse aspecto mais borrado, vamos dizer assim, porque ele já tem exudato, já tem uma infiltração maior, já tem até hemorragia, então ele só para a gente ter assim, conhecer melhor as imagens, conhecer os métodos diagnósticos. Aqui o padrão radiológico da tomografia multifásica que o professor falou, essa questão do contraste, que, como o professor disse, é um tumor bastante, ele é irrigado principalmente pelo sistema arterial, então ele tem essa maior captação, ó, durante a fase arterial. Aqui, ó, vocês conseguem ver? Então, esse é o padrão radiológico clássico do CHC numa tomografia. Eu não trouxe o da ressonância, eu só trouxe o da tomografia. Aqui ainda a respeito da biópsia, como o professor disse, ela, hoje em dia, com o avanço da questão radiológica, ela vem cada vez sendo menos usada, mas ela ainda é está no nosso arsenal caso os diagnósticos radiográficos sejam inconclusivos. Agora vamos para o estadiamento. O estadiamento, ele tem que levar em consideração, no caso do CHC, como a gente viu, ele é uma doença de um paciente que tem um fígado já doente, que tem associação à cirrose, toda aquela questão. Então, a gente tem que levar em conta tudo isso no estadiamento. Então, como a gente viu, né, como diz aqui, a gente vê no estadiamento a carga tumoral, a função hepática, a presença de sintomas relacionados ao tumor e o melhor, existem vários tipos de estadiamento, vários sistemas de estadiamento. De acordo com o consenso da Sociedade Brasileira de Hepatologia, ela recomenda fortemente o uso do BCLC, que são os critérios de Barcelona. Ou seja, na aula de hoje eu vou falar, existem outros sistemas, mas eu vou falar basicamente dos critérios de Barcelona. Se o senhor, professor, quiser falar de outro tipo de sistema de estadiamento, o senhor pode ficar à vontade, certo? Aqui no HU, o mais usado é os critérios de Barcelona, são os critérios de Barcelona? São o Barcelona, ele não é só estadiamento, né? Ele é também uma indicação tanto para o prognóstico como para o tratamento. É um guideline. A gente geralmente usa. A gente foge um pouco, algumas vezes eu vou comentar aí aonde é que se foge. Se você for falar do critério de Barcelona, eu comento para você que ele é bastante restritivo, né? Mas explica o que é o critério de Barcelona, que eu acho que os meninos não sabem o que é. Sim. Eu só pontuei aqui o sistema TNM, que ele é clássico e usado em muitas outras neoplasias, mas a recomendação dele, né, como ele não leva em conta a função hepática, ele cada vez menos usado na questão do CHC. Mas aqui para vocês conhecerem a questão do sistema TNM. Agora vamos para propriamente os critérios de Barcelona. Então, ele vai dividir os pacientes em basicamente cinco estágios. Temos o estágio 0, que são os estágios mais precoces, o muito precoce. Nesse caso, o paciente ele vai ter apenas um nódulo, e esse nódulo é menor que 1 centímetro, ou menor que 2 centímetros, e aí ele tem a função hepática preservada. Aí ele pode ser indicado ou para uma ressecção cirúrgica ou para ablação por radiofrequência. Também temos o estágio A, que já também é considerado precoce. O paciente pode ter 1 ou 2 a 3 nódulos menores que 3 centímetros. Se for solitário, ele pode ter indicação cirúrgica, aí pode ser por ressecção hepática, e se não, ele pode ser indicado a transplante de fígado ou ablação. Ou seja, ele tem esses 3, dependendo do tipo da questão da posição, do tamanho dos tumores, ele vai ter ou a indicação de ressecção hepática, ou transplante, ou ablação. E esses 2 casos, como eles são precoces, eles têm o melhor prognóstico, a melhor sobrevida, que são de mais de 5 anos depois do tratamento. Aí aqui já temos o estágio B, que é o estágio intermediário, ele tem algumas questões particulares e que, dependendo da situação, você pode mudar o paciente de estágio, dependendo de algumas especificidades.
Então, mas geralmente o paciente no estágio intermediário, estágio B, ele tem múltiplos nódulos, eles são irressecáveis e ele pode ter a função do fígado preservada e o principal método de tratamento disponível hoje é a quimioembolização. E mesmo assim, esse paciente vai ter uma sobrevida média de mais um pouco mais de 2 anos e meio. Agora, os estágios C e D, eles já são mais avançados. Como a gente viu lá no começo, no Brasil, infelizmente, mais de 60% dos pacientes são diagnosticados em estágios avançados. Então, assim, ó, no estágio C, ele já vai ter uma invasão portal uma invasão do tumor no sistema portal, ele vai ter uma invasão extrahepática e ele pode ter até uma certa função hepática preservada. Nesse caso, você vai indicar as terapias sistêmicas, né, a quimioterapia. Eu não trouxe o arsenal quimioterápico, mas a gente sabe que esse estágio paciente é um paciente com indicação de quimioterapia. Ele também tem um prognóstico um pouco ruim, ele mais ou menos 10 meses de vida, de sobrevida após o tratamento. E o estágio D, que já é um estágio, um paciente, vamos usar a palavra terminal, ele é um paciente terminal e ele tem que ser encaminhado para o serviço de cuidados paliativos, onde ele vai receber todo aquele tratamento da questão da dor, a questão essa questão psicológica, aproximar a família e aceitar esse momento de finalidade de vida. O senhor gostaria de apontar alguma coisa, professor? Não, eu gostaria. Eu acho que fica muito confuso, assim, para quem primeiro teve contato com isso. Uhum. Mas, gente, é importante vocês aprenderem cada situação específica, não. Isso é para quem está na lida. Eu acho que o mais importante para vocês é entender os princípios do tratamento, tá certo? Então, veja bem, se eu tenho uma doença sistêmica, com meta hepática, com meta pulmonar, com não sei o quê, esses pacientes não tem sentido ressecção, transplante, eles precisam de um tratamento sistêmico. E isso se aplica a qualquer neoplasia, quer dizer, na maior parte das vezes. Não é? Então, esses pacientes, tratamento sistêmico. A quimioterapia é muito restrita a ação. Então, geralmente hoje, são terapias-alvo que se usa, que é o sorafenib, que eu não sei se você vai falar. Mas, enfim, pronto, então tudo bem. Então é isso. Ou então o paciente vai para cuidados paliativos, que é tratamento sintomático. Então vamos começar daí, que eu acho que fica melhor. Então, pacientes com doença sistêmica ou com doença maciça no fígado, quer dizer, com metástase mesmo hepática e baixo performance, né? Esses pacientes vão para quimioterapia. Então, vamos falar dos pacientes que têm doença hepática, certo? Então, eu tenho que me lembrar que eu tenho que estadiar, saber a quantidade de doença que tem nesse fígado, mas eu tenho que lembrar que eu preciso saber a função desse fígado. Então, eu preciso de 2 dados importantes. Primeiro, o quanto de doença eu tenho e segundo, como é que está funcionando esse fígado. Se o fígado estiver bom, quer dizer, não tem nenhuma alteração da função e a doença é ressecável, eu resseco. Não tem por que eu fazer outra coisa. Certo? Aí é que eu digo que o critério de Barcelona ele é restritivo, porque às vezes ele só coloca para ressecção tumores muito pequenininhos, menores do que 3 centímetros, que 2 centímetros, mas se o tumor é ressecável, eu resseco. Né? E isso você tem várias evidências na literatura mostrando que há benefício indubitável de você ressecar um tumor com a função hepática normal. O problema é, normalmente, como a gente já falou várias vezes, 85% das vezes é no paciente cirrótico que acontece. Né? Então, se eu tenho um paciente com função hepática comprometida, ou seja, muitas vezes os critérios de Child normais, mas sinais de hipertensão porta, que é esplenomegalia, plaquetopenia, varizes de esôfago. Se eu tiver qualquer sinal de disfunção hepática, eu não posso ressecar esses pacientes que eles morrem no pós-operatório, porque não tem reserva hepática para tolerar, entendeu? Então, esses pacientes que se tem doença pequenininha, um nódulo até 5 centímetros, ou 3 nódulos até 3 centímetros, esses são chamados critérios de Milão, esses pacientes devem fazer o quê? Tratar o câncer e a doença do fígado, que as duas são graves. Então, qual é o tratamento que faz isso? Transplante. Certo? Transplante.
Se eu tenho pacientes que têm disfunção hepática, mas fogem aos critérios de Milão, que os critérios de Milão é que indica transplante, é um nódulo menor do que 5 ou até 3 menor do que 3. Se tiver aí, eu transplanto. Se tiver fora disso, aí tem que ir para quimioembolização ou quimioterapia, ou terapia sistêmica. Não tem jeito, entendeu? Então, esse é assim, é esse que eu quero que vocês entendam. Eu tenho que articular função do fígado e quantidade de doença. Se eu tenho um nódulo no fígado normal, Child A, sem sinais de hipertensão porta, eu vou ressecar, vou transplantar um cara desse. Uhum. Não é? Tem um monte de gente precisando de transplante. Eu vou ressecar aqui, eu posso tirar até 70% de um fígado normal. Dos nossos fígados aqui, não sei de vocês, mas acho que o meu está mais ou menos bom. Mas a gente pode tirar até 70% do fígado, que ele se regenera. Agora, no cirrótico, às vezes uma biópsia hepática descompensa a cirrose hepática. Então, eu não posso mexer no fígado cirrótico. Se ele tem hipertensão porta, Child B, aí eu pego e mando para o transplante. Se tiver os critérios de Milão. Caso contrário, quimioembolização, sorafenib e outras coisas. Ou mesmo a radiofrequência, se forem lesões pequenas, até 3 centímetros. Entenderam, gente? Então é mais ou menos isso. Não é muito complexo, não. É mais importante vocês entenderem a limitação de operar um fígado cirrótico. Por isso que é frequente, o melhor tratamento para o hepatocarcinoma com fígado cirrótico é disparado o transplante, quando ele é possível, né? Pronto, não sei se o pessoal ficou com dúvida, mas é isso. Não precisa saber cada detalhezinho de cada... Vai, PH. Perfeito, professor, obrigado. Aqui, a respeito do tratamento, eu fiz a escalada do tratamento de acordo com as categorias dos critérios de Barcelona. Então, por exemplo, um paciente, mas como o senhor disse, não eu segui a risco, vamos dizer assim, os critérios de Barcelona, mas como o senhor disse, tem umas nuances maiores. Mas, por exemplo, como o senhor disse, né, a questão do transplante hepático, terapias ablasivas percutâneas, transplante de fígado, essa aqui foi justamente o que o senhor falou. Então, eu vou passar aqui. Aqui, só para a gente conhecer as terapias ablasivas, né? No Brasil, são mais comuns essas duas primeiras, né? A ablação por radiofrequência, a injeção percutânea de etanol, essa crioablação e as de micro-ondas, elas não são tão comuns. Aqui, só para a gente conhecer melhor como é mais ou menos o procedimento. A gente não faz mais, ninguém faz mais. O etanol a gente não usa, só faz mais ou menos, faz quase todos os casos radiofrequência. Radiofrequência, né? Então já caiu em desuso, né? Aqui só para a gente ver a questão dos eletrodos, ver mais ou menos como é ter essa noção. Aqui a quimioembolização. A radiofrequência, meninos, é uma agulha que promove uma agitação iônica. Ele é uma corrente alternada. E a agitação das moléculas de um lado para o outro gera calor. Então, o que é que você faz? É uma termoablação. É uma ablação por calor. Ela pode ser ablada por calor, que é a radiofrequência ou micro-ondas, e ultrassom, né? E pode ablar por frio, que é a crioablação. Então, geralmente, se usa uma técnica de calor ou de frio. A mais fácil de fazer é a radiofrequência. A mais eficaz é o micro-ondas, entendeu? Mas a gente aqui é muito mais caro, a tecnologia de micro-ondas. Então, o que nós temos aqui é a radiofrequência. Então, você coloca uma agulha, guiado geralmente por ultrassom, no intraoperatório ou por tomografia, no caso de não cirúrgico, coloca a agulha onde está a lesão e aí liga na radiofrequência e ele promove cozinha mesmo o nódulo, né? Pode Perfeito. Perfeito, professor. Aqui, só as indicações de tratamento, né, por exemplo, o estágio intermediário, que fala do sorafenib, que é o tratamento sistêmico mais, que se mostrou nos estudos mais eficiente. Atualmente tem outros medicamentos que estão ainda em estudo, mas ainda não se tornou conclusivo. Assim, atualmente, a melhor atuação terapêutica é o sorafenib, dentro do possível, né? Aqui, o estágio mais avançado, né, o estágio C, a questão de terapias sistêmicas ainda, né, porque já é uma doença mais avançada.
E o estágio D, que é o indicativo para cuidados paliativos, né? Aquele estado já que não tem mais tratamento curativo, é só realmente essa questão do manejo da dor e proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente nesse momento. Obrigado. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu só abri aí para os meninos perguntarem, né? Acho que eu falei demais já também. Não, pode ficar à vontade, professor. Vamos Então, ver aí. quem tiver qualquer pergunta, pode ficar à vontade. Alô, Paulo, tudo bom? É Diego falando. Ô, Diego, você tá... Doutor Diego Almeida? Eita, eu estava assistindo aqui, rapaz. Ô, beleza, Diego. Prazer ter o senhor aqui, doutor. Estava muito boa a discussão com o doutor Marcelo, foi muito boa a aula. E realmente é o que vocês precisam saber exatamente são os critérios de Barcelona e esse apanhado geral, saber que tem as terapias de ponte que a gente tenta utilizar para incluir o paciente no transplante hepático, né? Que é exatamente muitos pacientes que chegam no nosso ambulatório chegam com nódulos maiores do que 5 centímetros, né? Nódulos de 8, 9 centímetros. E às vezes nódulo único, né? Que você, paciente jovem, você tenta, de alguma forma, incluir ele nos critérios de Milão, né? Então você acaba mandando o paciente para quimioembolização para ver se tem alguma resposta. É o que a gente pega muito no nosso dia a dia lá, né, doutor Marcelo? Exatamente. É excelente o Diego ter falado isso. Realmente, você às vezes pega um paciente que passou dos critérios de Milão, aí você faz quimioemboliza para diminuir o tumor e entrar no critério de Milão de volta, né? Realmente, Diego, eu tinha até esquecido de comentar isso, é muito interessante. A terapia de ponte que a gente faz. Terapia de ponte, exatamente. E também em relação aos exames, tu citou, e tem um exame muito bom, que é exatamente a ressonância com o contraste hepato específico, é o Primovist, que a gente utiliza, a gente não tem para o SUS, né? Mas a gente utiliza no convênio a ressonância muito boa, que é um contraste, acho que é o ácido gadoxético, que utiliza junto com o gadolínio, e aí ele faz uma diferenciação grande entre o parênquima hepático saudável e o doente. E às vezes o paciente que está com aquela dúvida diagnóstica, para você evitar, às vezes, uma biópsia percutânea, você utiliza esse contraste na ressonância. Mas exatamente. A gente não disponibiliza no SUS, né? Mesmo no convênio, né, Diego? Alguns convênios nem pagam, né? Alguns e é caro. É carinho, acho que é uns R$800. É carinho. Mas você tem razão, também aumenta muito a acurácia da ressonância, o Primovist. Demais. Principalmente, o melhor do Primovist é exatamente nessa diferenciação das lesões hepáticas, de hepatocarcinoma, de adenomas, de hiperplasia nodular focal, ele tem bastante acurácia mesmo. Bem lembrado, Diego, muito bom. Muito bom. Pois é. Temos uma pergunta aqui no chat. Vai lá. Os critérios de Milão são exclusivos para o CHC ou se aplicam também aos colangiocarcinomas intrahepáticos? Os critérios de Milão, desculpe, não entendi. São exclusivos para o CHC? Sim, são exclusivos para o CHC. Você não tem autorização ainda da sociedade. É muito restrito indicar transplante para doença neoplásica, né? Por quê? Porque você tem um monte de gente com doença benigna precisando de fígado. Você vai pôr um fígado, que já é raro, no paciente com câncer. Então, ele está liberado para o carcinoma hepatocelular e está liberado para alguns metástases de tumores neuroendócrinos, casos que são avaliados nas câmaras técnicas. Mas para o colangiocarcinoma, não tem autorização de fazer transplante de fígado. Não tem autorização, certo? E tem um trabalho que foi feito, acho que o Diego conhece muito bem, porque a gente já discutiu, que foi feito no Mayo Clinic, que era utilizando transplantes hepáticos para colangiocarcinomas hilares, que era o tumor de Klatskin. E eles faziam quimio e radioterapia em altas doses, depois transplantavam o fígado, porque ele fazia de tal dose a quimio e a rádio que destruía o tecido hepático hilar ali, os vias biliares.
e foi um trabalho que mostrou bons resultados, mas mesmo assim as sociedades não autorizam. Por exemplo, hoje, se tiver aqui um paciente com colangiocarcinoma querendo transplantar, ele não vai ser transplantado, porque não há autorização das câmaras técnicas, e a autorização é restrita aos critérios de Milão. Mesmo para o HCC, para o hepatocarcinoma, tem que estar dentro dos critérios de Milão. Não é isso, Diego? É isso mesmo, chefe. Aqui, uma vez o doutor Gustavo Rego apresentou os casos de transplante ao longo dos últimos 10 anos e mostrou exatamente que a maioria eram pacientes cirróticos, alguns com CHC e apenas 10 casos de metástase de neuroendócrino nesse tempo todinho, em 20 anos de transplante aqui. Então, assim, realmente o padrão são o CHC e pacientes cirróticos alcoólicos ou virais, né? Imagina você pegar um paciente que tem, por exemplo, uma cirrose biliar primária ou mesmo uma cirrose por hepatite autoimune, que vai ficar bom, ou então mesmo hepatite viral que tratou, né, com esses antivirais que tem novos, e aí vai trocar o fígado e vai ficar bom. Aí você vai pegar um fígado desse, pôr num paciente com câncer, daí a 6 meses tá cheio de metástase. Jogou fora o fígado, né? Então é muita responsabilidade mesmo, visto a pequena quantidade de órgãos que tem para doação, o grande número de pacientes que precisam. Então eles têm que ser bastante responsáveis nessas indicações mesmo. Por isso que é tão restrito. Por isso que também esses critérios de Barcelona eles não podem ser muito engessados, a gente tenta ressecções hepáticas em nódulos que eles às vezes não recomendam, por conta da disponibilidade de fígado que não tem para todo mundo, né? Uhum. Eu acho assim, paciente que não tem hipertensão portal, vai para ressecção. Não esquece transplante, entendeu? Exato. Isso, porque tem 6 centímetros, 5 centímetros, não interessa. Se é ressecável, vai. Faz um 2, um 3 ali. Mesmo o paciente que tem chá de ar com hipertensão porta leve, eu acho que dependendo da ressecção, Diego, eu acho que também deve ser feito, entendeu? Vale a pena. Uma ressecção pequena de bissegmentectomia, Isso. eu acho que é tranquilo também. Certeza. Professor, tem só mais um. Pode dizer. Diga. Só uma pergunta do Felipe. Professor, o senhor pode explicar um pouco como funciona o tratamento com a injeção de etanol, o mecanismo? O mecanismo é que o etanol injetado, ele bebido oralmente também é tóxico, viu? Mas não é essa injeção aí que eu estou falando, não. Bom, a injeção direta do álcool, a alcoolização, ela destrói o tecido, né? Você faz alcoolização de nervos, né, e de tecido. Então você destrói o tumor por injeção de álcool. É um método que foi muito utilizado no passado, mas hoje já foi abandonado, porque você tem que colocar qual a quantidade de álcool que você vai colocar. Não é? Será que o álcool que você colocou foi suficiente para destruir o tumor inteiro ou parte dele? Será que você colocou no canto certo? E essas ablações, elas são mais dirigidas, porque eu posso, com um exame de imagem, ultrassom na hora, ver a zona de ablação. Eu consigo enxergar se está incluindo o nódulo. E essas máquinas de ablação, elas medem a quantidade de calor que é suficiente para destruir o tecido. Então, ela diz, pronto, já chega, dependendo da impedância do tecido, ou da temperatura, pronto, chega, foi um ciclo de 10 minutos, destruiu, entendeu? E eu posso, na máquina, saber se eu quero uma ablação de uma esfera de 3 centímetros, de 2 centímetros, de 4 centímetros, eu posso dizer o tamanho da minha esfera de ablação. E no etanol é totalmente às cegas. Então, o primeiro método de ablação foi o etanol, mas hoje ele está abandonado. Não sei se o Diego pegou algum caso, hein, Diego, de alcoolização? Não, nunca, não, já peguei alcoolização, mas de plexo celíaco para plexo celíaco, isso. Mas para fígado, você pegou? Mas realmente assim, né, para alcoolização de tumor, não. Você já pegou já a radiofrequência, né, Diego? Já fiz sim, cirurgia com radiofrequência. Pronto, é o que o Diego está dizendo aí, ratifica. Não tem mais alcoolização. A gente não faz mais, não. Era um método pouco eficaz e, assim, o que compensava que era muito barato, né? Só a vantagem é essa. Exatamente, Diego. Exatamente, é isso mesmo.
Professor, tenho Oi, só Laís. uma dúvida sobre o tema que a gente estava conversando anteriormente, sobre a questão da possibilidade do transplante nos pacientes que tiveram ressecção por colangiocarcinoma. Só uma dúvida, né? Eu tive um paciente agora na enfermaria que ele fez uma ressecção de um tumor bem extenso, de um colangiocarcinoma intrahepático, ele até invadia a porta, teve que fazer um implante exógeno, né, de um doador cadáver ali, e reduziu tanto o fígado, acho que não ficou menos de 30%, sabe? Ficou muito pouco. E ele evoluiu com um quadro de hipertensão, eu acho que deve ser comum, até que o fígado atinja, né, um tamanho, assim, Ele que bom, evolui né, com que insuficiência ele hepática, cresça. né? Isso, aí eu Com queria saber, por exemplo, ascite, nesse icterícia, caso, isso, INR isso, alargado, né? isso mesmo. Eu estou dizendo assim, nesse caso, a gente espera que ele vá se recuperando, que esse fígado vá melhorando, porque é meio que uma história natural. Mas se não acontece isso, se esse paciente ele continua com a hipertensão portátil, ele pode ser um candidato a transplante ou não? Não. Se evoluir com Não. insuficiência hepática, ele, infelizmente, é por isso que tem que ser, Laís, bem selecionados os casos, entendeu? E esse paciente devia estar ciente dessa possibilidade quando ele, o médico deve ter conversado com ele sobre isso, né? Mas ele não vai conseguir transplantar se precisar. Entendi, professor. E faz até sentido, né, Laís? Porque é um caso de péssimo prognóstico, né? É verdade. Então você vai pegar e jogar um fígado fora. O que eles estão tentando é assim, por exemplo, doador vivo, sabe? Tem um grupo na Noruega fazendo com doador vivo tentando ampliar essa possibilidade de transplante, fazendo uma hepatectomia esquerda só nas pessoas para poder. Mas é uma coisa ainda. Aqui no Brasil não dá. Aqui no Brasil eles não autorizam. Porque mesmo o doador vivo é uma cirurgia que pode ter 200% de mortalidade, né? Pode morrer os dois, o doador e o receptor. Porque não é uma cirurgia banal, a hepatectomia, né? Então tem que pensar bem mesmo, sabe? Entendi, professor. Né, Diego? É isso? É isso aí, chefe. A hepatectomia não é brincadeira, não. É a cirurgia que. Porque depois você fica o passageiro da agonia, viu? Depois de uma cirurgia que fica pouco fígado. Pouca Não, coisa a ser feita e desespero grande e realmente não tem o que ser feito, não. E assim, essas ressecções extensas de parênquima hepático que você desenvolve insuficiência hepática, infelizmente é rezar para ter alguma melhora, mas geralmente a recuperação é muito difícil, né? Quando o paciente desenvolve insuficiência hepática no pós-op imediato, a recuperação é complicada. E nesses casos assim de colangiocarcinoma, às vezes você faz essa cirurgia, o paciente fica 2, 3 meses internado, quando repete a tomografia já tem meta. Isso, também tem isso. E o ruim da gente aqui também, porque a gente não faz a gente não, no SUS, a gente não disponibiliza também daquela hepatimetria realmente correta, né? A gente não tem o software para fazer a hepatimetria e saber quantos por cento vai retirar do fígado, né? A gente faz no olho. Pois bem, eu queria agradecer demais o Diego, que é o nosso orientador de vocês também lá. A participação dele é muito, muito importante na liga, no internato, na residência. E é uma honra ter ele aqui conosco, essa colaboração também. Um cara muito bom mesmo, Diego. E vocês também. Eu não sei se vocês vão discutir mais coisa. Eu acho que... Doutor, acho que por hoje é só. Por hoje é só. Mas tá bom, meus amigos. Diegão, um grande Obrigado abraço. aí, pessoal. Valeu. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, professor. Obrigado, doutor Diego. Um prazer, Parabéns, viu? Paulo. Parabéns, Paulo. Tudo de bom. Abraço, Obrigado. gente. Abraço, Kevin, o pessoal todo aí da Liga. Obrigado. Valeu, Boa tchau. noite. Tchau.